Olá! Vamos falar sobre mudança hoje? Mudança interna, né, gente? Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Vitória, terapeuta integrativa, psicanalista e energética espiritual. O que você faria para mudar sua vida? Para fazer o que é preciso para mudar a sua vida? Eu não estou perguntando se você quer mudar, porque querer a gente até quer, né? Mas a gente às vezes não quer, né? Mas tem aquela questão do, igual o Chaves falava, querer querendo. Eu quero saber se você está disposta realmente a enfrentar aquilo que vem fazendo há anos, as repetições, os padrões. Não é fácil, mas também não é impossível, porque existe uma diferença enorme entre desejar realmente, internamente, uma transformação e aceitar o preço que esse trabalho exige, um preço emocional, mental, físico também. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem aliviar suas questões emocionais, ansiedade, depressão, mas não querem investir qual é a origem disso tudo. Por que que eu repito? De onde vem isso? O que que eu estou aqui modelando? Elas querem encontrar, por exemplo, um relacionamento saudável, mas continuam, né, com as feridas, com as mesmas feridas que sabotam qualquer vínculo de amizade, de relacionamento afetivo íntimo. A pessoa fala que quer paz, mas continua alimentando as mesmas histórias internas de luta, de briga, de uma raiva, de uma instabilidade emocional. E é justamente aí, né, que a análise, a psicanálise nos convida a olhar. É nesse lugar que ela entra. E ao entrar, ela começa a nos mostrar que aquilo que nós mais evitamos costuma ser exatamente a porta pelo qual a liberdade entra. Por que que eu estou evitando aquilo? Vamos enfrentar isso? Então pense por um instante. Vamos questionar isso. Do que você realmente tem medo? O que que tem naquele desafio que te dá tanto medo? O que que te perturba no desafio? É o medo do abandono? É o medo da rejeição? É o medo do fracasso? Olha para isso. O que que você está evitando? O que que tem atrás disso? Você tem medo de não ser suficiente, de não dar conta? Você tem medo de decepcionar alguém? Um afeto? Geralmente é um afeto. Ou talvez você tenha medo de descobrir quem realmente é quando deixar de viver para corresponder expectativas desses outros, da sociedade, do jeito que tem que ser, do padrãozinho que a gente tem que seguir. Será que tem que? Esses medos parecem fazer parte da personalidade. Ah, eu sou assim, é minha identidade. Não é. Esses medos não fazem parte da nossa personalidade. Eles foram construídos. É uma construção. E como qualquer construção, a gente pode destruir. A criança que você viveu precisou encontrar maneiras de sobreviver emocionalmente, mentalmente, naquele ambiente que ela estava, porque ela não podia fazer nada naquele momento. Talvez ela tenha precisado agradar muito para receber amor, senão ela não se sentia amada. Talvez essa criança que você foi tenha aprendido que precisava ser perfeita para não ser criticada. Já pensou nisso? Ou talvez essa criança que você foi tenha aprendido que sentir era perigoso demais. Não, não posso sentir, eu tenho que ser racional todos os dias. Então, essa criança foi criando estratégias de sobrevivência na vida. Essas estratégias salvaram essa criança que você foi. Sim, mas hoje
essas estratégias podem estar o quê? Te aprisionando. E esse é um dos grandes paradoxos também da psicanálise. O que nos deu liberdade para sobreviver é o que nos aprisiona na vida adulta, quando a gente quer fazer algumas coisas. Os mecanismos que nos protegeram antigamente podem estar produzindo o sofrimento que você vive hoje. Isso é muito, muito, muito provável. E o mais curioso é que o nosso inconsciente, ele prefere repetir uma dor conhecida a enfrentar uma experiência desconhecida. Então, ele vai sempre querer mais do mesmo, mesmo que aquilo doa. É por isso que tantas e tantas pessoas repetem os mesmos relacionamentos. Por exemplo, elas trocam, muitas trocam de parceiro, de parceira, mas vivem exatamente o mesmo roteiro, a mesma história. Mudam, por exemplo, de emprego, mas encontram o mesmo chefe controlador. Parece que todos os chefes são iguais. Mudam de cidade, de país, mas carregam a mesma angústia. Talvez vá até para a Lua e lá encontre a angústia. Porque o cenário interno não mudou. O roteiro inconsciente continua o mesmo. E a vida não vai deixar você sair fora daquele roteiro se você não ressignificar. Então, o Freud, ele meio que chamou isso de como se fosse uma compulsão à repetição. Eu tenho uma compulsão a repetir aquilo que mais me faz sofrer. Também felicidade também. Então, a gente vai repetir porque a gente não conseguiu elaborar isso dentro de nós. Não amadureceu. Enquanto a história permanece lá no inconsciente, ela é o roteiro que continua dirigindo nossas escolhas. É por isso que fica difícil. Por que eu faço? Por que eu sou assim? E talvez dá um cansaço tudo isso, né? Porque você luta, porque você tenta, porque você se esforça tanto, tanto, tanto. Só que não adianta fazer força demais. E por quê? Porque quanto mais você faz isso, mais você se sente puxado para trás. É como um elástico. Poxa, fiz, mas volto para aquele lugar. Porque é assim mesmo, gente. Quando eu falo desse lugar que a gente não reconhece, eu não, né? O Freud, quem trabalha com o inconsciente, fala isso. Por exemplo, vamos fazer um recorte aqui para o Jung. O Jung, por exemplo, dizia algo assim, né? Que aquilo que você não torna consciente dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Então, o que é o destino? É aquilo que não ficou consciente, aquilo que nos leva e a gente não sabe por quê. Quantas pessoas acreditam que tem azar no amor? Gente, olha os posts aqui do Brasil, né? Traga o seu amor de volta em 3 dias. Quando, na verdade, o que ela está fazendo é escolhendo pessoas que confirmam uma ferida antiga. Porque ela se conecta com essas pessoas. Quantas outras pessoas acreditam que nasceram ansiosas? Eu nasci assim, desde pequeno, sou assim. Ninguém tem uma identidade ansiosa. Quando a ansiedade ela é uma tentativa desesperada de controlar o mundo que parece imprevisível, mas o mundo é imprevisível. Não tem nada constante. Tudo é inconstante. Quantas pessoas vivem tentando provar o auto-amor, o próprio valor, sem perceber que continuam o quê? Esperando o reconhecimento que faltou na infância. Não vai ter. Sinto em te dizer. Não vai acontecer.
Então a terapia, ela não é apenas, não tem intenção apenas de mudar comportamento, principalmente a psicanálise. Ela muda o lugar de onde esses comportamentos nascem. É ali, naquele lugar, onde nasceu, que está escondidinho, que é o roteiro. E é aí que a verdadeira transformação aparece, acontece. Sim, é só olhando para isso. Vou compartilhar aqui alguns exemplos sem trazer identidades, sem revelar, né? Ah, quem é que falou isso? Porque não importa muito. O que importa é como nós vamos descobrindo sobre nós mesmos algo e aquele algo vira uma chave, muda o roteiro. Então, uma mulher, vamos dizer assim, falou assim para mim, uma cliente: Sônia, eu tenho medo de ser abandonada, mas é um medo enorme. É um medo que me aprisiona. E eu falo que e a gente foi descobrindo que ela tentava controlar tudo para não ser abandonada. Então, era aquela pessoa que interpretava qualquer silêncio como rejeição, como abandono. Então, uma pessoa que não pode deixar espaços vazios na vida. Ela precisava de respostas imediatas dela, dos outros, e vivia cobrando todo mundo. Então, é uma pessoa que vive muito em estado de alerta constante. Então, durante o processo dela, ela foi percebendo que essa história dela de, né, sentir esse abandono não começou no casamento recente. Começou lá há muitos e muitos anos, como num conto de fadas, a gente não começa dizendo assim, vivia tal, é assim. Então, na infância, ela percebeu que viveu experiências que fizeram esse roteirinho inconsciente, né, trazer o quê? Uma ligação entre amor e abandono. Parecia que amor e abandono caminhavam juntos. Então, um vai sempre trazer o outro. Quando ela compreendeu isso, ela mudou uma chavezinha dentro dela. Ela não deixou de amar, ela não deixou de sentir o abandono, mas ela ficou no comando. E quando a gente fica no comando, a chave muda. Então ela percebeu que ela deixou de implorar por amor. Hoje ela consegue permanecer em um relacionamento, seja afetivo, seja de amizade, sem perder a identidade. Porque quando ela se relacionava, ela se envolvia tanto com a pessoa que ela perdia a identidade e não deixava a outra pessoa ter a vida dela também, para não se sentir abandonada. Que bonito, né? Outra pessoa me disse assim, outra cliente: eu não posso descansar, eu não consigo, na verdade assim, eu não consigo descansar. Ela se sentia muito culpada, até quando parava para ler um livro, assistir televisão, então era, né, um pecado. Ela precisava estar produzindo o tempo todo, mostrando-se útil, proativa, e no processo dela, ela foi descobrindo que desde pequena ela acreditava que só seria amada se fosse útil, se estivesse fazendo algo, era aí que ela era elogiada, amada, acarinhada. Então, o valor que ela tinha de si mesma estava totalmente ali grudadinho com o desempenho, né? Estava condicionado a um desempenho. Quando essa crença veio à consciência, ela começou o quê? A experimentar algo completamente novo dentro dela, no comportamento dela. Ela já conseguia, por exemplo, descansar sem culpa. Parece pouco, né? Mas colocar a cabeça no travesseiro e não sentir culpa são para poucos. Também acompanhei um homem, né? Tem homens também, gente, que dizia não sentir nada, nem raiva de ninguém. Ele era extremamente educado, né? Parecia um robozinho, né? De cumprir tarefas, de dizer sim,
de obedecer, nunca discutia, nunca dizia não. Já conheceu alguma pessoa assim? O que acontece? O que aconteceu com ele para mudar? Seu corpo começou a adoecer. Quando nós adoecemos, o que acontece? A gente tem que olhar para a gente. Então, na análise dele, ele compreendeu que havia aprendido a esconder toda a agressividade para continuar sendo aceito no grupo dele. Ele teve essa percepção, criou essa crença. O problema é que aquilo que é reprimido não desaparece. Nenhuma energia a gente vai desaparecer. Eu falei de destruir, mas tudo fica com a gente na medida certa. Então, isso começou a voltar para ele, para o corpo dele, como doença, né? Então, aquelas pessoas que também têm explosões inesperadas, nossa, a pessoa tão boazinha fez isso, ela estava reprimindo. Quando essa pessoa, esse homem, reconheceu que a própria raiva dele era saudável, que as emoções são saudáveis, começou a utilizar, a dizer um não com carinho, é raiva, né? Ele sentiu que algo também mudou, se sentiu mais leve, foi se permitindo sentir e vai num processo de mostrar suas emoções de uma maneira mais concisa com aquilo que ele é. Existe uma ideia, né, no nosso imaginário muito assim grande disso que a gente não tem liberdade para sentir. Mas assim, quando a gente atravessa nossos maiores medos, a gente deixa de ser escravo deles. A gente deixa, então, enfrentar o medo, né, é acolhê-lo. É falar, vem cá, o que você quer me mostrar mesmo? Porque quem já enfrentou a dor, por exemplo, do abandono, descobre o quê? Continua vivo. Continua, tá tudo bem. Quem atravessou o fracasso percebe que sua identidade não morreu e que você não é o fracassado. Quem olhou, né, mergulha lá em suas sombras, entende que não precisa fugir dela. Não precisa, que ela pode trazer isso. Então, o Jung chama isso de integrar, né? Nós nos integrarmos com a nossa própria sombra. Porque para ele a sombra não é apenas aquilo que existe de difícil em nós. A sombra, para o Jung, também tem a ver com força, com a força que escondemos, com a potência, né? A força que eu falo, com essa potência que escondemos, com essa criatividade que reprimimos. A sombra tem a ver também com a coragem, que às vezes a gente nunca usa. Porque esse medo, né, de usar e não ser correspondido, e levar uma bronca, e não ser aceito, e várias coisas. A sombra tem a ver com a nossa autenticidade que a gente sacrificou para ser aceito. Para não ser julgado, para não ser criticado, para não ser amado. Então, muitas pessoas passaram a acreditar que fazer terapia era consertar defeitos. Nós não estamos quebrados, a gente não precisa consertar nada, a gente precisa integrar, reconhecer, integrar. Então, fazer terapia, eu trazer algo que é meu aqui, é recuperar partes de nós que ficaram esquecidas ao longo da nossa vida, que não desaparece. É um voltar para casa, não é sair, né? Eu vou mudar, não aguento mais. Pode mudar também, mas tem que mudar aqui, a casa de dentro. Isso exige olhar para o medo com coragem. Porque olhar para dentro vai ser desconfortável. Eu vou ter que ali andar em algumas pedras, eu vou ter que entrar num lugar mais obscuro. Há momentos em que você encontra muita tristeza no caminho, porque virão lembranças, virão sentimentos de raiva de algumas memórias que aconteceram.
Vai vir uma vergonha do que aconteceu também. Vai vir culpa. Você vai ter partes suas que você vai falar, eu tenho isso dentro de mim, que coisa horrível. Sempre que eu critiquei no mundo está dentro de mim. Mas também você vai encontrar uma força que você nunca imaginou e nunca assumiu que você teria. Então, uma pessoa que atravessa o próprio inconsciente, ela descobre que ela é muito maior do que os seus sintomas. Isso sim é uma maravilha interna. Por quê? Porque ela percebe que a ansiedade não é a sua identidade. Ela percebe que a depressão não é a sua identidade. Trauma não é a sua identidade. Nada disso é sua identidade. São apenas experiências vividas ao longo da vida. Que nada ali vai trazer algo que vai te dar um nome. Você não são essas coisas, você não é sua doença. E talvez você esteja esperando sentir segurança. Eu tenho que ficar segura para começar um processo. Sabe quando essa segurança vai chegar? Nunca. Porque a segurança, ela chega depois de uma decisão. Quando você toma uma decisão, aí você fica segura, não antes. Eu também pensava assim. Nenhuma transformação verdadeira acontece num lugar, na zona de conforto, você sentadinha, sentadinho no sofá, esperando uma luz cair do céu. Esse caminho acontece quando você decide parar de fugir de si mesma, de si mesmo. Então, vamos voltar à primeira pergunta, lá do início do vídeo. Depois de falar tudo isso, falar de mudança interna. Você está disposta e disposto a fazer o que é preciso fazer para alcançar o que você quer? Está disposta a abrir mão das justificativas que te mantém preso? Aquilo que te traz sofrimento? Você está disposta ou disposto a conhecer a origem das suas dores, em vez de apenas administrar os sintomas? Você está disposta? É uma disposição. Porque existe, gente, uma vida diferente esperando do outro lado depois que você toma uma decisão. Pensa na sua história. Toda vez que você tomou uma decisão, a vida mudou. Uma vida que você continua, sim, com os desafios, mas você vai deixar de ser governada, de ser governado pelo medo. Isso já é uma vitória. Uma vida em que você continua sentindo, mas não é sendo arrastado, arrastada pelas emoções. Você no comando, igual eu falei. Você na sua consciência. Uma vida em que você finalmente deixa de sobreviver para começar a viver, não sobreviver às suas emoções. Bom, então vamos lá. Se isso tudo foi fazendo sentido para você, esse vídeo, né? Então, que tem partes suas aqui da sua história, poxa, a Sônia bateu ali comigo, eu vivo isso aqui, não é coincidência, tá? É um alinhamento. Talvez seja esse o momento de fazer a sua escolha diferente. Chegou o seu momento, vai dar aquela tremedeira, vai dar aquele lugar do corpo falando, não, fica aqui, você já conhece esse lugar. Mas se você deseja compreender a raiz dos seus padrões emocionais, mentais e construir uma vida com mais consciência, com mais liberdade, com mais equilíbrio, pode entrar em contato, pode me mandar um direct, pode mandar mensagem, eu sempre atendo. Porque será uma alegria caminhar esse processo ao seu lado. Por quê? Porque
é isso o que eu faço e essa troca é o que me dá também essa sensação gostosa de estar fazendo algo, compartilhando algo, porque a gente gosta de compartilhar, tá? Então, olha para você, porque hoje, agora depois desse vídeo, eu tenho certeza que você, dentro de você, você já não é mais a mesma pessoa. Aguardo o seu retorno e até o próximo vídeo.